Graça e paz, irmãos. Nesse vídeo nós vamos estudar aqui sobre um trecho de Colossenses, a partir do capítulo 1, do versículo 24, até o capítulo 2, no versículo 9, tá bom? Nós vamos estudar esse texto. E basicamente o título seria O Sofrimento e o Esforço de Paulo em Favor do Evangelho. Nesse texto nós temos aqui Paulo narrando todo o seu sofrimento e como esse sofrimento ele contribuía para o crescimento do evangelho. Afinal, o sofrimento de Paulo ele já sofria por conta de ser um pregador do evangelho. Nesse contexto aqui, onde nós temos aqui na Epístola de Colossenses, Paulo ele escreve da prisão ali aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Então ele escreve por volta dessa data. Tendo isso em mente, ele estava preso. E este era um dos sofrimentos que Paulo estava passando quando escreveu esta carta. E é o que ele vai começar a dizer aqui no início, né? Já no versículo 24 do capítulo 1. Regozijo-me agora no que sofro em vosso benefício, ou seja, por vocês. Eu me alegro do que eu estou sofrendo por vocês. O que? A prisão. Ele estava preso naquele momento, mas ele estava preso por pregar o evangelho. Então era um sofrimento que contribuía para o crescimento do reino de Deus. Então ele se alegrava por conta disso, né? O sofrimento de Paulo ele glorificava o Senhor. Então ele fazia o reino de Deus se expandir. E ele continua, ele prossegue dizendo, é na minha carne, ou seja, no meu corpo, a palavra carne, ela na Bíblia, isso é muito importante, irmãos, tá? A palavra carne ela é uma palavra que ela aparece bastante vezes na Bíblia, tá? E ela pode ter mais de um significado. Ela pode significar corpo físico, né? Ela pode significar natureza pecadora, ela pode significar carne mesmo, de comida, nesse sentido, tá? Então tem mais de dois sentidos, né? Você tem a carne no sentido de corpo, você tem a carne no sentido de natureza pecadora, a carne no sentido de carne mesmo, de comida. Então tem mais de um sentido. Mas nesse sentido aqui, Paulo ele está dizendo, na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo. O que era isso? Ele se alegrava de estar preso. Só que ele continuava preso, ele não tinha saído da prisão ainda. Então o que ele fala? Eu cumpro o resto das aflições de Cristo, ou seja, eu continuo preso. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Eu continuo preso. Então ele usa o termo carne para significar eu ainda estou preso fisicamente aqui, né? Eu cumpro o restante das aflições de Cristo. E aí ele continua em favor do seu corpo. Então ele estava preso em favor, ou seja, em benefício da igreja, do corpo de Cristo. E aqui ele vai continuar dizendo que esse corpo é a igreja, né? Versículo 25, da qual, né, aqui a igreja, eu estou feito ministro. Então ministro aqui no sentido é que ele foi colocado por Deus, né? Como ele continua, segundo a dispensação de Deus, Deus deu o ministério, deu a responsabilidade de ele cuidar da igreja, dele ministrar a palavra de Deus à igreja, ok? Que me foi concedida, no caso aqui está no feminino, porque dispensação é feminino, né? A dispensação, mas aí se você entender a dispensação como ministério, então aí vai ser que me foi concedido, tá? Mas é só questão de concordância, né? Mas enfim, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que o ministério que Deus deu para ele, Deus deu um ministério para ele, né? Então, ele fala, e esse ministério é cuidar da igreja, ensinar a igreja de Cristo no caminho certo. Então, é isso que ele está dizendo, para convosco, né? O ministério que ele desempenha convosco, no caso aqui falando com a igreja de Colossos, né? Mas que se refere a toda a igreja, não só de Colossos, mas para todos aqueles que leem a Bíblia, serve de uma maneira geral, para cumprir a palavra de Deus. E por que aqui tem colchetes? Tem colchetes porque eu coloquei umas passagens que, como Paulo ele faz referência a cumprir a palavra de Deus,
A ideia é, aonde que está escrito isso? Né? Que parte do que Deus disse ele vai cumprir? Esses textos aqui, ó, o texto de Mateus 28, onde tem ide por todo mundo, para pregar o evangelho, né? Aqui Marcos 16 também, onde fala do batismo, também fala do evangelismo, vai mencionar a Trindade também, o batismo em nome da Trindade. Vai mencionar o ensinamento que nós temos que dar, no caso de um discipulado, você batiza, você discipula, você forma discípulos, né? E aqui em Atos capítulo 9, que conta a conversão de Paulo, o chamado de Paulo e o ministério de Paulo, e em Atos 26 também é contado com um pouco mais de detalhes o chamado de Paulo, o ministério e etc. Tá? É porque Atos 9 é o primeiro relato do livro de Atos acerca de Paulo. E em Atos 26, Paulo vai dar alguns detalhes a mais. Tá? Então, basicamente isso. Né? O que ele vai cumprir? A palavra de Deus. Esses trechos da palavra aqui, tá? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Na pregação anterior eu expliquei que Paulo ele está dentro de um contexto gnóstico, então ele está escrevendo para refutar a heresia gnóstica, e aí ele coloca a expressão mistério, e ele trabalha de um mistério oculto. Então aqui ele introduz um tema que estava presente entre os cristãos lá da igreja de Colosso, e ele começa a falar desse mistério oculto, que os gnósticos pregavam. Só que aí é o que Paulo vai falar. O mistério que é oculto, assim, vamos por assim, esse mistério aí que estão falando, eles estão deturpando o mistério de Cristo. Então, ele vai explicar qual que é o verdadeiro mistério. Né? A ideia aqui é que os gnósticos estavam pegando o termo mistério, estavam deturpando, e Paulo vai ensinar o jeito certo de entender essa palavra. Então, o que ele vai dizer? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, no caso ele está falando do Antigo Testamento, o mistério que esteve oculto durante esse período, oculto em que sentido? Ele foi revelado, quando você abre lá, por exemplo, em Romanos capítulo 1, lá em Romanos capítulo 1, já no versículo 2 mesmo, Romanos 1, 2, está escrito assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, ou chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual Deus, no caso, o qual Deus de antemão prometeu pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, você vê que o próprio Paulo fala que já era revelado no Antigo Testamento acerca da vinda de Cristo, mas não havia-se um pleno conhecimento sobre isso. Mas aí Jesus veio, e aí ele deu cumprimento às profecias, e aí, digamos assim, caiu a ficha das pessoas. Mas já era oculto para nós, mas já tinha sido revelado na Bíblia. Então ele vai falando, E aí é o que ele fala, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos santos de Deus. Santos na ideia de consagrados, nos cristãos, tá? Aqueles que são cristãos, são servos de Deus, foi revelado para eles esse mistério, aos apóstolos, Então, nesse sentido, olha o que o texto vai dizer, aos quais Deus quis fazer conhecer. Então aqui você vê, já não existe mais um mistério oculto, Deus já revelou esse mistério, Deus trouxe à luz, então ele já vai destruindo o gnosticismo aqui. Eu falei mais sobre isso no vídeo, na pregação anterior, sobre Colossenses capítulo 1. Quais são as gloriosas riquezas deste mistério? Ele vai continuando aqui, falando acerca desse mesmo mistério, quais são as gloriosas riquezas, quão maravilhoso é esse mistério, e ele vai desenvolvendo essa ideia, e aí ele vai chegar a um ponto em que ele vai explicar qual que é esse mistério. Por enquanto ele só está introduzindo, Nós vamos chegar ainda na parte que ele vai explicar qual que é o mistério. E é o que ele está dizendo, Deus então revelou esse mistério, não existe mais nada em oculto, E aí ele vai dizer, deste mistério entre os gentios. Então aqui ele já começa a dizer que esse mistério está envolvido com os gentios. Gentios é uma palavra que significa não judeus, então aqueles que não têm sangue judeu. Então Deus, ele tinha já desde o Antigo Testamento revelado que ele iria salvar os gentios. E aí o que ele vai dizer? Que mistério que é esse? Que é Cristo
em vós. Então ele vai dizer que o mistério de Deus é Cristo. Simples. Aqui ele fala logo, não existe nada de mistério, né? O mistério que estava oculto no Antigo Testamento era Cristo, e quando ele veio, ele então deu a revelação da palavra dele, de maneira que agora a gente lê o Antigo Testamento, a gente enxerga Jesus ali. E é o que ele vai falar, esperança da glória. Sim, é a esperança que nós temos em Jesus, né, da volta dele, de ele nos dar, como Paulo aqui, por exemplo, que ele estava sofrendo, né, a esperança de um dia acabar com o sofrimento, de morar eternamente com Deus. Então, ele é a nossa esperança. A quem anunciamos, essa parte também é importante, a gente anuncia, lembrando que essa terminação plural aqui de Paulo, no início da carta, ele explica que ele não está sozinho, né? A quem anunciamos está no plural, porque Paulo estava escrevendo essa carta junto de mais pessoas, né? Quando você abre ali Colossenses, lá no início da carta de Colossenses, ele vai escrever a saudação comum que ele sempre dá, e ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que é a saudação comum, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então ele coloca aqui que tinha mais gente com ele, né? No caso o irmão Timóteo. E o que ele vai dizer aqui sobre isso? Ele vai revelar aqui a quem anunciamos, eu e Timóteo. Nós anunciamos, né? Nós pregamos sobre Jesus. E aí ele vai falar, advertindo a todo o homem. E aqui é extremamente importante. Por que essa parte aqui é importante? Ele vai enfatizar, você pode ver que a expressão todo o homem aparece 3 vezes, né? E eu acho legal isso aqui, que quando eu fui montar esse texto aqui, eu fui pegar esse texto e colocar aqui, simplesmente o objetivo de Paulo era dizer que ele fala para todas as pessoas. Então, essa expressão todo homem, sendo repetida várias vezes, eu achei que fosse simplesmente a questão de uma tradução. A tradução quis enfatizar, mas quando eu fui olhar no grego, realmente Paulo realmente no grego, ele fez questão de colocar as 3 vezes todo o homem. Lá no grego tem isso. Então a ideia aqui é advertindo a todo homem, ensinando todo homem, para que apresentemos todo homem. Então a ideia de Paulo é exatamente isso, que o ministério dele, que ele queria alcançar todas as pessoas, né? De todas as raças, de todas as nações, de todas as etnias. Então ele anunciava sobre Jesus, ele advertia, corrigia as pessoas, todo homem sem acepção. Ele ensinava todas as pessoas na sabedoria de Deus, que é outra palavra também que ele refuta o gnosticismo, porque o gnosticismo dizia o quê? Que eles eram os detentores do conhecimento oculto. E Paulo ele refuta, não, a gente está pregando, a gente está anunciando, a gente não guarda para a gente anuncia, a gente prega, a gente ensina as pessoas, a gente não guarda esse conhecimento para nós, a gente passa, né? Então ele vai refutando o gnosticismo aqui também nisso, e aí ele vai falar, e a gente faz isso por quê? Que o nosso objetivo é essa aqui no grego uma conjunção, para que, conjunção de finalidade, o nosso objetivo é o quê? É que os homens sejam apresentados diante de Deus, né? Novamente ele enfatiza todo homem, né? Obviamente todo homem que crer no Senhor, né? Nesse contexto aqui, todo homem que crer no Senhor, a gente apresenta ele como perfeito, completo, né? Por quê? Porque ele vai saber sobre Cristo, nós anunciamos Jesus para ele, nós corrigimos ele e nós ensinamos ele na sabedoria de Deus. Então ele vai estar completo na hora de apresentar para Cristo, né? Então na hora de prestar contas ele vai estar apto, completo na presença do Senhor com uma fé saudável. E esse é o objetivo de Paulo, né? Ensinar as pessoas direito para que elas possam estar chegando diante de Deus com uma fé saudável, né? Uma fé salvífica. E para isto, olha que legal que ele põe aqui, para isto também trabalho arduamente. Então você vê ali uma ideia de um trabalho cansativo, de um trabalho enfadonho, onde ele tinha que, além de preparar cartas, disciplinar, ensinar as pessoas, né?
pregar o evangelho, ser preso, né? Às vezes as pessoas ajudavam Paulo, às vezes as pessoas não ajudavam, às vezes Paulo era abandonado, ficava sozinho, às vezes não tinha ninguém com Paulo, e também ele tinha muita oposição, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio. Então, ele trabalhava arduamente em favor do evangelho, né? E isso também, irmãos, é uma questão que deveria envergonhar-nos, né? Paulo sofreu tudo que ele sofreu e a gente não faz nada pelo evangelho de Cristo, né? Ser cristão dentro de uma casa, atrás de um celular, é muito fácil. A gente tem que ser cristão de verdade na nossa vida cotidiana. A gente tem que ser cristão de verdade, né? Não só atrás de um celular, não só nas redes sociais. A gente tem que ser cristão em todos os momentos. Bom, e também trabalhar, colocar o nosso empenho, o nosso esforço em levar o reino de Deus, tá bom? Até porque, irmãos, se a gente for ver, as trevas, parece que as pessoas que trabalham para Satanás têm mais êxito, né? As pessoas que trabalham para Satanás se consagram mais, parece que as pessoas que trabalham para Satanás contribuem mais para o reino das trevas, e a gente aqui que está trabalhando para a luz, a gente não faz nada para Jesus, tá? Você vê aí, por exemplo, ultimamente, irmãos, muitas pessoas têm deixado o evangelho por conta de escândalos e têm se corrompido, né? Têm ido para seitas, ido para religiões que não agradam a Deus, porque a única religião, entre aspas, né? Porque a Bíblia não prega religião, a única religião que realmente é a verdade é Jesus Cristo. Jesus é a nossa religião, é Ele que nós devemos pregar, é a palavra de Deus, é a Bíblia, entendeu? É o que o próprio Tiago vai dizer na sua epístola. A verdadeira religião, né? Quando ele vai escrever lá em Tiago 1:27, ele vai dizer: a verdadeira religião é o quê? É o amor ao próximo e a santidade. É você praticar os mandamentos de Deus, entendeu? Você estar em comunhão com o Senhor, você ler a Bíblia, você orar, você ser um bom cidadão. Essa é a verdadeira religião, né? Você ter a verdadeira fé em Jesus, né? Só que aí, por essa mensagem estar sendo deturpada, muitas pessoas têm ido para o reino das trevas. E nós aqui deveríamos estar fazendo alguma coisa para tirá-las de lá. Mas, pelo visto, a gente não mexe o nosso dedo para nada, né? Então, só que uma questão aqui, que o texto ele fala de um trabalho árduo, e aí eu estou comentando. E ele continua: combatendo segundo a eficácia de Deus. Esse sua está com letra maiúscula, porque é referente a Deus, é segundo o poder de Deus, que opera em mim poderosamente. Aqui é a questão de que Paulo ele se esforçava, ele trabalhava, ele sofria, ele escrevia cartas, mas para que ele aguentasse tudo isso, tinha a graça de Deus. Então você vê aqui realmente uma cooperação, né? Uma ideia de conjunto. Paulo sofria, Paulo ralava, Paulo suava, Paulo escrevia as cartas, mas tinha a graça de Deus junto com ele. Então há uma cooperação entre Deus e o homem aqui, tá? Uma cooperação. É como se fosse um sermão no dia de hoje, né? O sermão, Deus não vai te dar um sermão pronto, né? Você vai ter que escrever, pegar um lápis, estudar, escrever. Mas a pregação, quem vai falar é o Senhor. Deus vai te dar graça, vai te impulsionar a falar. Então há uma cooperação aqui, tá? É isso que Paulo está dizendo. Agora vamos continuar aqui já no capítulo 2, tá? E aqui nós já vemos algumas palavras em vermelho, elas são muito importantes, né? E o que nós temos aqui? Aqui já é o capítulo 2. Porque quero que saibais, né? Quão grande, aqui ele está falando dos irmãos. Eu quero que vocês saibam, irmãos, quão grande combate, aqui a ideia de, que no grego a palavra combate é a ideia de agonia, a ideia de quão grande o esforço, a ideia ali é de uma agonia. Ele tem tido, né, por vós, ou seja, em vosso benefício, né, por vocês, por vossa causa, e pelos que estão em Laodiceia. Laodiceia é uma cidade perto de Colosso, tá? Cidades vizinhas ali. E por aqueles que não me viram pessoalmente, tá? A ideia é que não me viram em carne, ou seja, não viram o meu corpo, não me conhecem pessoalmente, não viram o meu rosto, tá?
Então, até aqueles que ainda não me viram, que só me conhecem de nome, que não me viram pessoalmente, eu também amo eles e eu quero também levar o evangelho para eles. Ademais, o próprio Paulo ele deixa claro que a igreja de Colosso, ela era administrada por Epáfras. Então, existiam algumas pessoas que não conheciam Paulo, porque o líder ali daquela igreja era Epáfras. Epáfras que fazia. Só que aí, Epáfras possivelmente comunicou Paulo, acerca das heresias, de algumas coisas que estavam acontecendo lá. E Paulo, então, com sua autoridade apostólica, porque ele tem autoridade para fazer isso, ele então escreve uma carta repreendendo os cristãos de lá, para que os seus corações, os corações das pessoas, no caso, sejam consolados. A ideia de que a consolação do Espírito Santo em meio a tantas dificuldades, você tem que ter um encorajamento, um consolo do Senhor, então para que vocês não desistam, a ideia de consolados é a ideia de perseverança, que vocês não desistam. Depois você tem a ideia, estejam, além de confortados, encorajados, estejam unidos em amor. Então essa também é a questão de vocês estarem não só perseverantes, mas também, aqui você tem três coisas, a ideia de perseverante, a ideia de unidos e a ideia de amor, unidos em amor, unidos pelo amor. A ideia permanece a mesma, de a unidade e o amor que nós temos que ter aqui como igreja. Em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, crescendo para o conhecimento de Deus. Essa que é a ideia. A inteligência de você crescer no conhecimento de Deus, no verdadeiro conhecimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Aí, ó, tá vendo? Você aumentar em conhecimento da palavra para que vocês possam conhecer plenamente, de forma completa, o mistério de Deus. Então você vê, esse mistério ele pode ser conhecido, não é um mistério oculto, um mistério que somente um grupinho tem, que os gnósticos pregavam. Não, é um mistério que todos podem conhecer, o mistério de Deus. E que mistério que é esse? É Cristo. Ele vai dizer, que mistério que é esse? Ele fala Jesus. Esse que é o mistério de Deus, entendeu? Então, Paulo ele até faz um jogo de palavras aqui e ele vai refutando e desfazendo o gnosticismo. Em quem estão escondidos, aqui no caso esse quem se refere a Jesus, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a ideia é, em Jesus, na pessoa de Jesus, quando nós conhecemos Jesus, nós vamos aprendendo, porque nele, ele é o portador, é o provedor de toda a sabedoria e de conhecimento. Então, a ideia é de que nós temos que progredir em conhecer a Cristo. E a Bíblia é um livro que fala sobre Cristo. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece mais sobre a pessoa de Jesus. E é basicamente isso que Paulo está dizendo, para que a gente prossiga em conhecer cada vez mais a Jesus. Certo? Versículo 4. E digo isto, é isso que eu estou dizendo aqui, agora, essas coisas que eu disse para trás, é o que ele está dizendo. Para que essa conjunção foi destacada, ela é muito importante. Essa conjunção aqui ela é uma conjunção de finalidade. Então, por que eu estou dizendo isso? O meu objetivo ao dizer isso é: ninguém vos engane. Aqui Paulo já fala claramente que ele está combatendo o gnosticismo. E é legal porque ele vai falar que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tem uma tradução que trouxe, ninguém vos engane com sofismas. E eu gosto dessa tradução. É legal porque persuasivo, a ideia de... O que é um sofisma? Eu devia ter posto aqui também. Sofisma é um raciocínio lógico que parte de ilustrações e conclusões lógicas, racionais, que parecem verdadeiras, mas que partem de princípios errados. Então, a ideia é basicamente o seguinte: eu começo a fazer uma cadeia de ligações e de raciocínios lógicos que fazem sentido. Então, eu pego um princípio e, a partir desse princípio, eu começo a criar raciocínios lógicos sobre ele. E eu chego em conclusões. Só que essa conclusão está errada. Por quê? Porque mesmo que os meus raciocínios lógicos estejam certos, o meu princípio rudimentar ele está errado. Então eu já parto de um princípio errado. Isso é sofisma. É quando algo parece ter coerência lógica, mas não
é verdadeiro, tá? Então, com essas palavras sofismáticas, com essas palavras persuasivas, cuidado com pessoas que têm muita retórica, com pessoas que parecem ter assim uma lógica absurda, mas que partem de princípios antibíblicos. E tem muito isso no YouTube, né? Pessoas aí que você acha, nossa, esse aqui, ele é uma pessoa muito culta, muito estudada. Pois é, né? É exatamente contra esses que Paulo está aqui se insurgindo. Mais especificamente, Paulo está se insurgindo contra os filósofos daquela época, né? Aqueles filósofos que ficavam questionando a fé cristã baseado em raciocínios carnais. Ele vai falar isso ainda na epístola. Pessoas que ficavam desmanchando a fé cristã baseado com raciocínios carnais e lógicos e anticristãos. Então Paulo ele vai falar, cuidado com esses raciocínios, tá? Eles parecem verdadeiros, eles têm aparência de serem verdadeiros, mas eles partem de princípios errados. Ok? Então, Paulo ele alerta, cuidado para você não perder a sua fé. Versículo 5. Porque ainda que eu não esteja fisicamente com vocês, porque ele estava preso, contudo, espiritualmente, aí eu coloquei um colchetes, por quê? Porque no grego, a tradução também poderia ser pelo Espírito. Lembra que eu falei do corpo de Cristo? Então, você tem a ideia do corpo de Cristo. Então, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é quando você tem vários membros, várias pessoas unidas em um corpo, cada um em algum lugar trabalhando. Então, espiritualmente, pelo Espírito Santo, todos estão unidos. Então, é isso que ele está falando. Através do Espírito Santo, eu estou com vocês, convosco, com vocês. Me alegrando ou me regozijando. Porque por conta de Epáfras ter me falado o que aconteceu com vocês, então eu me alegro e vendo a vossa ordem, a vossa firmeza da vossa fé em Cristo. Porque espiritualmente o Espírito Santo ele testifica para mim que vocês estão fiéis, eu confio nele, que ele está cuidando da obra. Então é basicamente isso. Então eu vejo pelo que Epáfras me trouxe e pela confirmação do Espírito Santo que vocês estão fiéis, que vocês estão firmes na fé em Cristo, né, em ordem, vocês não saíram. Então Paulo está falando assim, vocês estão firmes, mas cuidados para que vocês não caiam, tá? Versículo 6 agora. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, ou seja, da mesma maneira que vocês receberam, vocês aceitaram, vocês se arrependeram, o Evangelho chegou a vocês, e vocês tiveram um coração aberto, da mesma maneira que vocês receberam o Senhor, assim também andai nele, ou seja, cumpram os ensinamentos dele, progridam, desenvolvam a sua salvação. A ideia aqui se aceitou Jesus? Aceitei. Então agora progrida nessa salvação, não fique estagnado nesse lugar, ande nele, procure conhecer ele, procure saber quem é ele, procure entender os ensinamentos dele, nesse sentido. Enraizados, aqui entra muito legal, a palavra enraizados aqui, no grego, é a ideia de alguém, imagine só, vou dar uma ilustração aqui, vai ficar legal, imagine uma cenoura, quando alguém planta alguma cenoura, a cenoura ela é plantada na terra, então a ideia aqui é qual? Que quando você planta a cenoura e a cenoura está na hora de ser tirada, o que vai acontecer? Para você arrancar aquela cenoura, você tem que fazer muita força, porque ela está na terra. Então, como ela está enraizada na terra, para você arrancar, você precisa fazer muita força para você poder tirar aquela cenoura da terra. Então, é exatamente isso. Que vocês têm que estar o quê? Enraizados. Nele, em Jesus, no caso. Então, vocês têm que estar enraizados. As pessoas têm que fazer uma força enorme para poder tirar vocês. Ou, ainda, vocês estejam tão enraizados que ninguém tire vocês do caminho de Deus. Esse que é o princípio. Edificados é a ideia de uma construção. Então, a ideia aqui de uma construção. Então, Jesus, ele é a pedra angular, aquele bloco de uma construção que ele é a sustentação, a base. Se você tem toda uma construção, e essa construção, ela é uma construção que depende de um pilar. Se você tira aquele pilar ali, ele faz demolir toda a construção, porque ele é a base, ele é a sustentação, ele é a coluna. Então, é exatamente isso, que a coluna de vocês, o alicerce de vocês sejam o quê? Cristo, né? Então, edificados em Cristo, sendo construídos em cima dele, e confirmados na fé.
estabelecidos na fé, firmes na fé, certo? Ou alicerçados na fé também. Assim como fostes ensinados, porque Epáfras já ensinou vocês isso, né? Então, isso não é novidade, vocês sabem que você tem que ser assim. Nela, no caso na fé, abundando em ação de graças. E aí, no caso, tendo um coração cheio de gratidão, agradecendo a Deus, orando, não sendo ingrato, não murmurando, tendo cuidado, aqui ele novamente repete, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então, a ideia aqui é de alguém enganar vocês. Então, pensa assim, um peixe, você tem um pescador, e aí o pescador, ele quer fazer com que você seja presa dele. O que é isso? Ele vai jogar a isca, e se você morder a isca, você vai ser presa dele. Entendeu? Presa nesse sentido, de isca, tá? E aí ele te fisga, e no caso esse pescador aqui é Satanás. Então aí ele fala aqui, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Aqui Paulo ele já deixa estampado o que ele está dizendo, né? Está falando por meio de filosofias. Aqui ele já fala estampado que ele está falando contra os filósofos que são contra a fé cristã, né? E vãs sutilezas, ou seja, vãs sutilezas é aquela... novamente ele está falando de sofismas, né? Não tem como fugir disso aqui. De argumentações que parecem ser argumentações, assim, boas, mas que não passam de ignorância, né? Não partem de princípios errados. Então essa é a ideia. Segundo a tradição dos homens, novamente, a ideia de que não vem de Cristo, novamente ele enfatizando, isso é a ideia de raciocínio lógico humano, não é de Cristo, segundo os rudimentos no mundo, ou seja, de acordo com que o raciocínio carnal, lógico, filosófico deles, da sua mente corrompida, da sua mente que só consegue entender as coisas do mundo e não segundo Jesus, segundo espiritualmente. Essa que é a ideia de Paulo, tá bom? É de toda a Bíblia também, tá? Não vem me dizer também aí que Paulo está criando... Não, toda a Bíblia fala sobre isso. E aqui, por fim, eu deixei esse versículo aqui porque ele é fantástico, né? E eu deixei esse aqui porque aqui Paulo, ele coloca o argumento mais fatal contra o gnosticismo. Aqui ele aniquila e destrói inteiramente o gnosticismo e faz uma das afirmações teológicas mais fortes de toda a escritura, tanto que eu coloquei até em grego, né? Porque isso aqui é um credo, isso aqui é uma doutrina fundamental, eu coloquei em grego para ninguém falar também que eu estou adulterando, né? Que nem já até falaram para mim também uma vez, né? Mas vamos lá. O que está escrito? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é assim que está na tradução que eu coloquei aqui. Mas no grego, né? O que tem no grego? Exatamente o que a tradução pôs. Exatamente. A minha tradução aqui é a ACF. A ACF traduziu perfeitamente. Hot en auto katoikei panto pleroma tes theotetos somaticus. Ou seja, hot, ele é uma conjunção, né? Uma conjunção explicativa, e ele cria a ideia de uma oração subordinada. Eu não preciso falar nada aqui, uma oração subordinada, mas aí é que tá, uma oração subordinada em contraste com o versículo 8, tá? Então esse hot, ele está subordinado ao versículo 8, mas aí é outra coisa. Enaltou, porque nele, ou por ele, ou melhor dizendo, nesse caso aqui é nele mesmo, aqui é a ideia de existindo nele mesmo, no corpo dele, porque ele está falando de Jesus, então na pessoa dele, por isso que você tem um pronome pessoal da terceira pessoa do singular, notativo singular, enaltou, tá? Hot enaltou, ou seja, porque nele, na pessoa dele, ou seja, em Jesus, mora ou habita, a ideia de fazer parte do ser dele, essa que é a ideia, faz parte do ser dele, de Jesus. Vê que isso aqui é muito importante, que ele está falando da natureza de Jesus. Toda. Então você vê, aí pronto, acabou. Aí Paulo ele vai dizer que toda a plenitude da divindade mora no ser de Jesus. Então toda a plenitude, eu já vou explicar isso melhor, toda a plenitude da divindade habita em Jesus. Aí você fala, nossa, mas como é que isso pode? Mas como assim toda a plenitude da divindade mora em Jesus? Como assim? Aí o que Paulo vai colocar, ele vai colocar um advérbio.
Somáticos. O que é somáticos? É um advérbio, e esse advérbio ele qualifica o verbo katoikei, tá? Como que mora, que faz parte da natureza de Jesus? Corporalmente. Por isso que na tradução fica porque nele, ou seja, na pessoa de Jesus, mora, reside em sua natureza, faz parte da natureza dele de forma corpórea, ou seja, no seu corpo, né, toda a plenitude da divindade. Então, esse texto, de forma assim mais simples, ele está falando que Jesus é Deus e ele está falando que Jesus é homem. A ideia de corporalmente é um advérbio que dá a ideia de corpo. Então, Jesus tem um corpo. Então, Jesus é homem. Nossa, destruiu o gnosticismo. O gnosticismo falava que Jesus era uma energia, né? Jesus não tinha um corpo. Aí Paulo fala, não, a plenitude habita nele, no corpo. Então, assim, aqui ele aniquila o gnosticismo. E ele coloca divindade, Theotetos, a ideia de que divindade, né? Então, simples assim. Deus-homem. Então, basicamente isso. A união hipostática aqui é uma das afirmações mais claras acerca da divindade de Jesus. E quem nega isso, infelizmente, é herege. E o próprio Paulo fala isso na sua epístola. E é heresia mortal, viu? Isso aqui não é, isso aqui é heresia de perdição, sim. Aí eu coloquei um asterisco aqui, só para fazer uma nota. O que é pleroma? O que é isso? Como assim plenitude? O que é isso? Olha, dá uma olhada. Ou melhor dizendo, pleroma, a ideia de pleroma, ela está aqui embaixo, tá? Eu já vou tratar. O texto, ele está empacotado. Você precisa desempacotar o texto. Veja só, antes de a gente entrar nessa tradução aqui, que é uma tradução desempacotada, ou seja, não uma tradução não literal, mas uma tradução de sentido por sentido, tá? Eu já vou explicar isso. Vamos entender o que é pleroma. Deixa eu limpar a tela primeiro. E tá bom, vamos lá. O que é pleroma? Pleroma. O que significa? Significa cheio, significa completo, significa lotado, significa pleno ou plenitude, significa repleto. Então é como se eu estivesse dizendo, o balde está cheio, repleto, completo, pleno, lotado de água. Então até o topo, transbordando de água. Essa que é a ideia de pleroma, tá? Agora, vamos lá. Agora você entendeu. Você entendeu? Então vamos para uma tradução de sentido por sentido. Vamos lá. A tradução sentido por sentido. Tudo o que é de Deus de forma plena, né? Lógico, porque é isso que significa pleroma, habita em Jesus. Como? Em seu corpo. Acabou. Tradução sentido por sentido. Tudo o que é de Deus de forma plena, todos os seus atributos, toda a essência de Deus no corpo físico de Jesus habita. Acabou. É isso que Paulo quis dizer. Uma tradução aqui é uma tradução literal, palavra por palavra, né? E aqui é uma tradução de sentido por sentido. Tudo que é de Deus de forma plena habita em Jesus no seu corpo físico. Assim, qualquer pessoa que negar isso não pode ser considerado cristão, porque isso aqui é um credo e o próprio Paulo está escrevendo isso. Se você perceber, isso aqui é uma conjunção, eu já expliquei, uma conjunção explicativa que dá a ideia de uma oração subordinada, e isso aqui já coloca a ideia, né, de que ele está explicando uma oração, uma frase que ele já tinha posto anteriormente. Por isso que eu coloquei aqui esses 3 pontinhos aqui, tá? Quando você volta aqui, ele está falando do quê? Ele está falando, cuidado para que ninguém engane vocês. Então ele já está falando de heresias, né? E aí ele vai falar por quê? Porque em Jesus habita, então, aqui, claramente ele identifica que aqueles que não aceitam essa doutrina são hereges. Então, é bem claro. E só uma curiosidade, para quem notou, esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui, que os irmãos estão vendo, sim, é uma referência à ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, e ele sim ressuscitou, ele é Deus homem, e ele voltará algum dia para nos buscar. Amém? Então, que a gente possa ter uma comunhão com ele, se arrepender dos pecados, ficar firme com ele, porque esse dia está chegando e quando chegar, somente aqueles que realmente tiverem uma vida reta com o Senhor poderão
entrar no céu. Então, meu irmão, se você está afastado, que você volte para Jesus. E se você já está em Jesus, faça como Paulo diz, esperado pelo Espírito Santo. Fique firme com o Senhor, a fim de que quando Ele voltar, você possa então subir. Não se engane, pecado não é só matar e roubar, tá bom? Pecado não é só matar e roubar, muitas outras coisas. A gente vai chegar ali, né? Se Deus assim permitir. Muitas outras coisas também são pecado, meus irmãos. Cuidado, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, amém?